E aí, galerinha, olha só, hoje eu vou resolver alguma daquelas questões que eu passei para vocês. E esse vídeo vai servir de revisão para avaliação da próxima semana, tá certo? Então fiquem atentos, por favor. Então vamos lá, vamos iniciar. O que é que nós vamos estudar? Nós vamos estudar a resolução de questões, pessoal, do triângulo retângulo e do triângulo qualquer. Então eu selecionei parte de questão de um assunto, parte do outro, tá certo? Então vamos lá, pessoal, ó. Primeira questão é uma questão, inclusive, do Enem, tá bom? Foi de triângulo retângulo, no caso lá, a terceira questão daquela lista que eu passei para vocês. Pessoal, ó, nessa questão, o que é que ele quer saber? Ele quer saber quanto é que vale o comprimento desse corrimão aqui, ó, certo? Percebam que esse pedacinho eu já sei que é 30, esse pedacinho eu já sei que é 30, mas vai ficar faltando esse pedaço. Mas percebam que essa parte aqui, ele faz parte aqui desse triângulo. Ó. Então, pegando esse triângulo aqui, eu vou ter esse lado valendo 90, esse lado aqui vai ser quanto? Percebam que são 24 centímetros daqui para cá, ó, e vai ter 1, 2, 3, 4, 5 pedaços de 24 centímetros. Se eu juntar tudinho, vai dar esse lado aqui, ó, que vai dar 24 vezes 5, que no caso aqui é 120. Então eu tenho esse lado e quero esse. Como o triângulo é retângulo, por que é retângulo? Porque aqui é a base, ó. Isso aqui é como se fosse o piso, né? Ó. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Triângulo, retângulo. Conheço esse lado que vale 90, esse lado que dá 120, está faltando esse lado. Então, no caso aqui, a gente usa o quê? Teorema de Pitágoras, né? Triângulo retângulo, que você conhece dois lados e deseja encontrar o outro. Então, é a questão perfeita. Onde esse ladinho aqui vai ser justamente a hipotenusa que eu quero encontrar, que eu vou chamar de H. Então, vai ficar a hipotenusa ao quadrado igual a 90 ao quadrado, que dá 8.100, e esse lado aqui, que é 120 ao quadrado, que dá 14.400. Quando eu somar esses dois aqui, vai dar 22.500. Aqui nós temos potência, vamos transformar em radical, né? Esse 2 vem para cá, eu não preciso escrever porque é um 2, então fica o índice 2 subtendido. Pessoal, uma dica importante, ó, aqui é a raiz quadrada de 22.500. Quando você for fazer raiz quadrada de número que termina em zeros, e a quantidade de zero for par, perceba que tem 1, 2, 0, 2 é par, né? Você deixa esse zero de mão e encontra a raiz só desse número. Então, no caso, raiz quadrada de 225, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 225? 15. E o que é que eu faço com os zeros? Eu pego a metade da quantidade que tinha. Tinha 2 zeros, a metade é 1, fica 1 zero. Então, a raiz quadrada aqui dá 150. Guarde essa informação. Portanto, o comprimento do corrimão vai ser quanto? 30, mais esse lado aqui, esse pedacinho que eu chamei, que eu encontrei que é 150, mais esse 30. Então, somando tudo, 210 é o resultado da questão. Essa outra questão também, pessoal, ele disse que o Pedro ele saiu da casa dele e foi para a escola. Só que você tem que seguir essa retinha, essa setinha aqui, ó. Ele quer saber qual é a distância que ele percorreu da casa dele para a escola. Perceba que ele não pode vir por aqui, porque as setinhas estão indicando, então tem que ser assim. Daqui para cá vale 4 quilômetros. Então, ok, eu já sei que daqui para cá é 4 quilômetros. Resta saber esse pedaço aqui, ó, tá bom? Então, nesse caso, percebam que aqui forma um triângulo retângulo. Que o triângulo, que é retângulo porque está vendo aqui as ruas, ó. Essas ruas normalmente tem que ser perpendiculares, formar um cantinho aqui de 90 graus. Daqui é o ângulo de 90. Nesse caso, pessoal, você tem o ângulo de 30 e o ângulo de 60. Qual é que você usa? Nesse caso, pessoal, a escolha é sua. Eu vou escolher o de 30, tá bom? Se eu escolher o de 30, onde ele aponta é o cateto oposto. Eu preciso desse lado, então eu vou chamar ele de X. Eu preciso porque eu tenho que saber quanto é que vale daqui para cá. Então eu preciso, cateto oposto. Aqui será a hipotenusa. Mas nesse caso eu não preciso da hipotenusa porque por aqui o menino não caminhou. Então eu não preciso da hipotenusa. Então, aqui é o cateto oposto, aqui é a hipotenusa, então esse lado aqui é o cateto adjacente. Então o que é que eu tenho? Usando o ângulo de 30, o cateto oposto que eu vou chamar de x e o cateto adjacente que eu vou chamar de 4. Lembra que nós falamos na aula anterior sobre esse assunto? A forma da coca é a forma de quem? Da tangente. A tangente de que ângulo? De 30, tá bom? Então, tangente de 30 será cateto oposto, cateto adjacente. Pessoal, a tangente de 30, a de 45, a de 60, você tem que lembrar daquela tabelinha, não esqueçam.
Aquela tabela é importantíssima. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto eu chamei de x e o cateto adjacente é 4. Fazendo o meu por extremo, vai ficar 3 vezes x, 3x, 4 raiz de 3. O 3 passa dividindo, vai ficar 4 raiz de 3 sobre 3. Portanto, a distância total que o menino percorreu vai ser 4 km, mais essa distância aqui que eu chamei de x, cujo valor é 4 raiz de 3 sobre 3. Então, está aqui a resposta para essa questão. Outra questão, pessoal, ele deseja saber a altura desse edifício, não é isso? Para isso, ele usou um teodolito. O teodolito é um aparelhozinho utilizado para medir ângulos. Mas percebam, pessoal, que aqui forma um ângulo, aliás, forma um triângulo, tá bom? E esse triângulo aqui é retângulo, porque eu já comentei com vocês que as edificações formam com o solo um ângulo de 90 graus. Então, aqui é 90 graus, aqui também é. Então, nesse caso, triângulo retângulo, tá bom? Aí observa que esse triângulo ele não vai pegar o prédio todo. Então, eu vou batizar esse pedaço aqui de H, porém a altura do prédio vai ser esse tamanho que eu vou achar, mais esse pedaço daqui para cá, que no caso aqui vai ser 1 metro. Então, nós encontramos esse Hzinho aqui, mas não será o valor da altura do prédio. Além desse valor encontrado, eu tenho que somar mais esse pedaço aqui, que é 1. Então, pegando esse triângulo, onde esse ângulo aponta é o cateto oposto, que eu vou chamar de H. Então, cateto oposto, H. Pessoal, aqui é a hipotenusa. E, novamente, eu não vou precisar dela, nem tenho. O que é que eu tenho? Eu tenho esse ladinho aqui, que é quanto? Ó, 100. Então, se aqui é a hipotenusa e aqui é o cateto oposto, então aqui é o cateto adjacente. Então, o cateto oposto é H e o cateto adjacente é 100. Então, de novo, a forma da coca, a forma da tangente. Tangente de 55. Mas percebam, pessoal, que anteriormente, na questão anterior, eu fiz a tangente de 30. Nesse caso, a questão não fornece o valor. Você tem que saber justamente aprendendo naquela tabela. No caso aqui de um ângulo que não é 30, nem 45, nem 60, também tem aqueles ângulos, né, suplementares que a gente já viu. Nesse caso, a própria questão vai fornecer. Está aqui o seno de 55, o cosseno de 55 e a tangente de 55. Qual dos três eu vou usar? Vai depender da questão. Então, nesse caso, eu quero saber esse ladinho, que eu chamo de H, que é o cateto oposto, e aqui é o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente é a coca, então eu vou usar a forma da tangente, tá bom? A tangente de 55 foi dada na questão, 1,43, igual. O cateto oposto eu estou chamando de H, e o cateto adjacente é 100. Como se aqui tivesse 1, faço meio por extremos, então 1 vezes H é H, 100 vezes 1,43. Pessoal, multiplicar número com vírgula, esse número multiplicado por 10, 100 mil, é só deslocar a vírgula para frente. Ó. O 100 não tem 2 zeros, então eu pego a vírgula e desloco a vírgula 2 casas para frente. Então vai ficar 143, tá bom? Só que lembre-se, essa altura aqui não é a altura do edifício ainda, porque o que eu encontrei foi daqui para cá. É necessário ainda somar mais esse pedacinho aqui, que é quanto? 1 metro. Então, 143 encontrado, mais 1 metro dá 144. Agora nós vamos resolver questões, pessoal, de triângulo qualquer. Lembre-se do que eu falei para vocês, ó. Se o triângulo for retângulo, a gente vai usar aquelas regras que eu acabei de mostrar. Mas se o triângulo não for retângulo, a gente usa ou lei do seno ou lei do cosseno, tá bom? Perceba que esse triângulo aqui não é retângulo. Por quê? Ó? 45 mais 30 dá 75. Então, aqui não é 90, porque se eu somar tudinho, tem que dar 180. Então, se aqui não é 90, esse triângulo não é retângulo. Então, nesse caso, pessoal, para não confundir com as regras anteriores, a gente vai usar ou lei do seno ou lei dos cosseno. Como é que você usa a lei do seno ou a lei do cosseno? Quando é que usa? Vamos lembrar? A lei do seno é quando ele for fornecido dois ângulos. Ó. O triângulo aqui forneceu o ângulo de 45 e o ângulo de 30. Então, aqui nós vamos usar quem? A lei do seno. O que a lei do seno diz? Pegue o lado que você desejar. Qual é o lado que ele deseja encontrar? O AB. O AB aqui eu vou chamar de X. Então, eu começo com ele. Pega esse lado, divido pelo seno do ângulo que aponta para ele. Ó, o 30 está apontando para esse lado. Então, vai ser seno de 30. Repito, igual. Pego o outro lado do triângulo, no caso aqui 6 raiz de 2, e divido por quem? Pelo seno do ângulo que aponta para ele. O seno de quanto? De 45. Então, vai ficar x sobre... Quanto é o seno de 30? 1 sobre 2.
repito 6 raiz de 2. Quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Pessoal, para facilitar a vida de vocês, já pode cancelar esse 2 com esse 2. Então sobra x sobre 1, que dá o próprio x, e sobra 6 raiz de 2 sobre raiz de 2. Nesse caso, esse raiz de 2 com esse raiz de 2, você pode simplificar, cancela aqui, ó. Então, como x dividido por 1 dá x, e você cancela aqui, o x vai ser quanto? 6. Mais uma questão, pessoal, ó. De novo, ele me deu 2 ângulos, então vou usar a lei do seno. Como é que eu começo? Sempre com o ângulo aqui, o lado sobre o seno do ângulo. No caso aqui eu quero saber esse x, então vou começar. O lado 30 dividido pelo seno desse ângulo que é x. Aqui, ó, 30 dividido pelo seno de x. Aí coloco igual. Pego o outro lado, que no caso é 50, e divido pelo seno do ângulo oposto, que no caso aqui é 60. Então, 30 vezes seno de x eu repito, 50 eu repito, mais o seno de 60 eu encontro onde? Encontro naquela tabelinha, tá bom? Tá aqui ela. Fazendo o meu por extremo, vai ficar 50 vezes seno de x igual a 30 vezes raiz de 3 sobre 2. 50 vezes seno de x eu repito, igual. 30 dividido por 2, pessoal, dá 15. Tá aqui, ó. Repito raiz de 3. Então, nesse caso, nessa questão, perceba que o raiz de 3 ele forneceu o valor, que é 1,7. Nesse caso, a gente deve usar, né? Então, no lugar do raiz de 3, eu coloquei 1,7. Quando eu multiplico 15 por 1,7, dá 25,5. Bom, esse 50 que estava multiplicando passa dividindo. Quando eu dividir esses dois números, dá 0,51. Pessoal, aqui eu encontrei seno de x igual a 0,51. O que ele quer saber é o valor do x. Mas eu tenho o seno de x. Como é que eu saio dessa situação? Aí a própria questão informou uma tabelinha. Ó. O que é que eu tenho que fazer? Observar qual é o resultado que eu encontrei. 0,51. Está aqui ele. Então, qual é o ângulo, tá bom? Cujo seno é 0,51? É 31. Então, o x aqui, ó, esse x, ele vai valer quanto? 31 graus, tá bom? Mais uma questão, pessoal. Ó. Percebam que agora foi fornecido apenas um ângulo. Nesse caso, quando é fornecido apenas um ângulo, pessoal, a gente usa o quê? A lei dos cossenos. Vamos lembrar, pessoal, a lei dos cossenos sempre vai começar com o lado que aponta para o único ângulo fornecido. Então, o ângulo 60 aponta para esse lado. Então, eu começo por ele, tá bom? Vou chamar de x. E sempre é ao quadrado. É o lado onde o ângulo que foi dado aponta ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado. Depois, o que é que eu faço? Eu pego esse lado ao quadrado e somo com esse lado ao quadrado. Depois eu coloco menos 2 vezes. Esse menos 2 vezes é da regra. Você tem que, infelizmente, decorar, tá bom? 2 vezes quem? Aí você pega de novo esse lado vezes ele, só que agora multiplicado e sem elevar ao quadrado. Esse lado elevado ao quadrado mais esse lado elevado ao quadrado é no começo. Depois você coloca menos 2 vezes, aí pega eles de novo, multiplicando, mas agora sem elevar ao quadrado. E no fim, finalmente, multiplica pelo cosseno de 60. Se aqui é a lei dos cossenos, então, logicamente, aqui é cosseno. Bom? Então, vai ficar x ao quadrado igual 10 ao quadrado 100, 15 ao quadrado 225. 2 vezes 10 vezes 15 vai ficar quanto? 2 vezes 10 vezes 15, 150. Geralmente, ó, se aqui for um 2 embaixo, eu deixo para cancelar. Então, cancela esse com esse, sobra menos 150. Então, vai dar quanto aqui? 175. Pessoal, ó, 175, aí vamos x ao quadrado igual a 175, eu transformo o quê? Potência radical. Vai ficar x, esse 2 vem para cá para o índice. Vai ficar a raiz quadrada de 175. Essa raiz não dá exata. Nesse caso, o que é que a gente faz, pessoal? A gente decompõe em fatores primos, tá bom? A gente pega o 175, e aí 175 termina em 5. Então, todo número dividido terminando em 5, dá para simplificar por 5. Então, dá por 5, 175 dividido por 5 dá 35. 35 de novo dá por 5, que dá 7. 7 por 7 dá 1. Então, o 175 é a mesma coisa de 5, ó, 2 vezes 5 ao quadrado vezes 7. Então, no lugar de eu colocar dentro do radical 175, eu coloco quem? 5 ao quadrado vezes 7. Aí, pessoal, lá do 9º ano que você estudou, você deve ter aprendido as propriedades dos radicais. Diz o seguinte: quando dentro do radical, o radicando tem o expoente igual ao índice, ele sai da raiz. Então, nesse caso aqui, ó, esse 5 aqui vai sair do radical, vem para fora.
Então, esse 5 aqui, é como se esse 2 com esse 2 se cancelasse, então esse 5 sai, tá bom? Só que o 7 permanece, então vai ficar a raiz de 7. Então, raiz quadrada de 175 vai ser 5 raiz de 7. Bom, só que perceba de novo nessa questão que a raiz de 7 ele forneceu de novo um valor, que é 2,64. Então, raiz de 7 vale quanto? 2,64 dado na questão. Agora eu multiplico 5 vezes 2,64, que dá 13,2, tá bom? Mas nessa questão, ele diz o seguinte, que esse terreno ele foi cercado por um muro. Ele quer saber o comprimento do muro. Então, na verdade, ele quer saber o perímetro. Vai ser colocado o muro aqui 10 metros, mais 15 metros de muro, mais esse daqui que eu acabei de encontrar. Então, no caso, é só somar. 10 mais 15 mais 3,2 dá 38,2. Mais uma questão para finalizar. Pessoal, essa questão aqui é bem interessante. Ele quer saber o quê? O cosseno desse ângulo. Ora, como só foi dado esse ângulo, nós vamos usar a lei dos cossenos. Tá bom? E ele quer justamente o cosseno desse ângulo. Então vamos lá, vamos lembrar. Eu começo sempre com o lado que o ângulo apontou. Então eu começo sempre com esse lado. Esse lado é sempre ao quadrado. Então vai ficar 3r sobre 2 ao quadrado. Igual. Aí eu pego esse lado ao quadrado, r ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, que também é r. Então, r ao quadrado. Aí, menos 2 vezes, né? Lembre-se da regra. Aí, eu pego de novo esses dois lados, só que agora multiplicando. R vezes R e o cosseno do ângulo, que é o que eu quero encontrar. Que vai ficar como, pessoal? 3 ao quadrado é 9, R ao quadrado é R ao quadrado e 2 ao quadrado é 4. R ao quadrado mais R ao quadrado dá 2 vezes R ao quadrado. E aqui vai ficar como? Menos 2 vezes R vezes R dá R ao quadrado. O que é que eu fiz agora? Eu passei esse 2r ao quadrado para cá. Ó. Então vai ficar 9r sobre 4. Esse 2r ao quadrado vem para cá. Ele era positivo, passa negativo. Ó. Igual. Aí essa parte aqui ficou ainda. Ó, menos 2r ao quadrado, cosseno. Ficou desse lado que estava mesmo, tá bom? Aqui o que é que eu faço? Eu tiro o mínimo comum. Coloco um aqui embaixo. O mínimo comum de 1 e 4 é 4. Então divide e multiplica, né? 4 dividido por 4 dá 1, vezes 9r ao quadrado é 9r ao quadrado. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 2r ao quadrado dá 8r ao quadrado. Pessoal, quando aqui é 1, você pode fazer mais rápido. Ó. Você repete isso aqui e multiplica assim. Ó. Então, fica 9r ao quadrado, aí 4 vezes 2, 8r ao quadrado. E repete o 4. Então, aqui no caso, vai ficar 9r ao quadrado menos 8r ao quadrado vai dar 1r ao quadrado. Ó. E esse 4 aqui embaixo eu repito. Esse lado aqui eu repeti. Bom, só fiz repetir. O que é que eu fiz aqui, pessoal? Eu coloquei um de baixo aqui e fiz meu por extremos. Então, menos 2 vezes 4 dá menos 8 e repete. R ao quadrado cosseno de alfa. E esse R ao quadrado aqui é como se tivesse 1. Então, 1 vezes R ao quadrado é R ao quadrado. Como eu quero o cosseno do alfa, eu vou deixar ele só. E esse daqui vai passar dividindo. Ó. Tá bom? Pessoal, esse sinal de menos, o melhor lugar de colocar é aqui, ó, antes. Você coloca aqui o tracinho da fração e coloca ele antes. Nem em cima, nem embaixo. É aqui, ó. Tá bom? Igualando com o traço da fração. Aqui vai ocorrer o seguinte, ó. R ao quadrado dividido por R ao quadrado dá 1. Esse 8 eu repito. Então, o cosseno de alfa, que ele queria na questão, menos 1 sobre 8. Certo? Então, pessoal, ó, essas são a resolução de algumas daquelas questões que eu passei nas aulas anteriores. É um vídeo de revisão de conteúdo, porque na próxima semana nós vamos fazer uma avaliação, tá certo? Então estude esses conteúdos do triângulo retângulo e triângulo qualquer, leis do seno, leis dos cossenos, e na próxima aula, tá bom? A gente vai fazer nossa primeira avaliação. Um abraço, galerinha, fique na paz de Deus, qualquer dúvida pode contar comigo, estou aqui para ajudar.